Vamos ouvir e estudar a lição 11, a realidade bíblica do inferno. Texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Verdade prática. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Se você não é inscrito no canal EBD Raiz, se inscreva para não perder os estudos e leitura diária. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 25. Versículos 41 a 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, e estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu nas páginas dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina, veremos as principais palavras que traduzem o inferno e mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Tópico 1. O pensamento humano a respeito do inferno. 1. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e, por isso, agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período, serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Ponto 2. O ensino do universalismo. Outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus, como Ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Ponto 3. O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Mateus capítulo 7. Versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos devoradores. Resistiriam à verdade. 2 Timóteo capítulo 3. Versículo 8. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Êxodo capítulo 7. Versículo 11. E Faraó também chamou os sábios encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. 1 Timóteo capítulo 4. Versículo 1.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônio. Atualmente estamos testemunhando de maneira vivida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias. Tópico 2. Como a palavra inferno aparece na Bíblia. Ponto 1. No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento, sepultura, lugar para onde os mortos iam. Jó capítulo 17, versículo 13. Se eu esperar, a sepultura será minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. Salmos 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Isaías capítulo 38, versículo 10. Eu disse, no cessar de meus dias ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do restante de meus anos. Os fiéis seriam resgatados desse lugar. Salmos 16, versos 9 a 11. Portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Salmos 49, verso 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Os ímpios não seriam resgatados de lá. Jó capítulo 21, versículo 13. Na prosperidade gastam os seus dias, e no momento descem à sepultura. Jó capítulo 24, versículo 19. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. Salmos 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 55, verso 15. A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste testamento a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol também é descrita como lugar de castigo. Jó capítulo 24, versículo 19. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. Ponto 2. No Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno, ou Hades, traduz a hebraica Sheol, Tártaro, Geena. A palavra Hades significa o lugar de castigo. Mateus capítulo 11, versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatida até ao inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Lucas capítulo 10, versículo 15. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno serás abatida. Lucas capítulo 16, versículo 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos capítulo 2, versos 27 e 31, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Versículo 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Apocalipse capítulo 1. Versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4.
Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa o castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Segundo Reis capítulo 16, versículo 3. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Segundo Reis capítulo 21, versículo 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Não por acaso, o profeta Jeremias se referiu ao Vale de Inom como de julgamento. Jeremias capítulo 7, versículo 32. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem Vale do filho de Inom, mas o Vale da Matança, e enterrarão em Tofete por não haver mais lugar. Jeremias capítulo 19, versículo 6. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem o Vale do filho de Inom, mas o Vale da Matança. No tempo do Novo Testamento era um lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de o castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 46. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que faz jus ao termo inferno. Tópico 3. A doutrina bíblica do inferno. Ponto 1. O conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus. Capítulo 25. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Mas, sim, para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. 2 Pedro capítulo 2. Versículo 4. Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Apocalipse capítulo 12. Versículo 7. E houve batalha no céu, o Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ponto 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico. Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Lucas capítulo 12, versículo 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer.
temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno, sim, vos digo, a esse temei. Descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, em corpo e alma. Assim, de acordo com o vasto ensino do Novo Testamento, todas as pessoas que desprezam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separadas de Deus, na presença do diabo e seus demônios. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ponto 3. O castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno, um fogo inextinguível. Mateus capítulo 3, versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Marcos capítulo 9, versículo 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para te entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Versículo 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Fornalha acesa. Mateus capítulo 13, versículo 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Trevas. Mateus capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Lago de fogo. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples: os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Mateus capítulo 25, verso 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna? Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. Conclusão.
À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas, e por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Gostou do nosso estudo de hoje? Então não se esqueça de deixar um comentário abaixo e compartilhar suas reflexões ou perguntas. Queremos ouvir de você. E se você ainda não se inscreveu no canal EBD Raiz, inscreva-se agora para não perder nossos próximos estudos. Até a próxima!